Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e darei continuidade ao trabalho de leitura e comentário das mensagens psicografadas no Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Essas mensagens são psicografadas por mim, que conto com o auxílio direto da nossa irmã Rosângela Teles, durante os trabalhos espirituais realizados no nosso Núcleo Espírita. São relatos de espíritos ainda muito ligados à psicosfera terrena. A mensagem que vou ler hoje, ela foi psicografada no dia 14 de abril de 2021. E ela começa assim. Nasci no sertão nordestino na segunda metade do século XX. Filho de pai desconhecido, minha mãe me deixou com meus avós quando eu era ainda muito criança, para passar alguns dias fora e nunca mais voltou. Cresci um menino introvertido e calado, revoltado com a pobreza e me sentindo injustiçado pela vida. Sempre desejei sair dali, mas o tempo parecia arrastar os anos, que teimosos insistiam em se demorar, e eu me demorando com eles, minha vida se arrastando lentamente. Eu tinha 24 anos quando sofri o acidente. Trabalhava em uma fazenda cerca de 200 quilômetros distante de onde eu nasci. Alguém ligou o triturador enquanto eu limpava e caí entre os rolos. Meus pés ficaram presos e foram esmagados. Tive as duas pernas amputadas acima do joelho. Voltei para a casa de minha avó, que já viúva, me recebeu com bondade. Minha velha fez o que pôde para que eu me sentisse melhor. Até deu-me sua cama, a única que havia na casa humilde onde vivia. Ela fazia pequenos trabalhos domésticos nas casas das famílias mais abastadas da cidade e ganhava alguns trocados, suficientes para nos alimentar com moderação e simplicidade. Entreguei-me à revolta. Considerava-me um aleijado inútil, que nada mais poderia esperar da vida. Passava os dias inteiros deitado, remoendo pensamentos de ódio. Odiava minha mãe, que foi embora, o pai desconhecido, a vida miserável que sempre tive. Odiava a mim mesmo, a minha desgraça. Sentia-me muito menos que um ser humano desprezível. Certo dia, em que minha avó saiu cedo de casa, encontrei um pouco de veneno escondido em um pote de café debaixo da pia da cozinha. Sem muito pensar, ingeri parte do conteúdo, desejoso por morrer, por destruir meu corpo deformado. Não demorou muito para que eu começasse a agonizar. Senti uma forte dor no estômago, as vistas foram escurecendo e comecei a ter espasmos musculares, mal conseguindo respirar. Minha avó chegou e encontrou o meu corpo já sem vida, estirado no chão da cozinha. Eu quis gritar que estava ali ainda, tão vivo como antes. Fiquei vários anos agonizando, o corpo se contraindo dolorosamente. Muitas vezes perdia os sentidos, então dormia e descansava, mas depois acordava e recomeçava meu sofrimento. Eu soube, muito tempo depois, que essas horas eram períodos de sono, quando minha avó rezava por mim, e com um rosário agarrado às suas mãos, rogava aos céus que tivessem misericórdia de seu neto perdido. Quando criança, eu acompanhava minha avó nas fogueiras de Xangô e nas rezas das vizinhas. Mas depois do acidente, revoltado com Deus e os orixás, eu nunca mais rezei. O tempo foi passando e a casa foi se tornando mais escura e mais silenciosa. Os espasmos vinham em crises um pouco mais espaçadas. Certo dia, ouvi a voz de minha avó de longe, cantando alegre um dos cânticos das festas de minha infância distante. Fui me recordando dela, do seu rosto precocemente envelhecido, do seu carinho, do cuidado que me dedicou.
E à medida que sua lembrança ia se tornando mais forte, a saudade que senti dela foi aumentando. Entrei em uma espécie de transe, como se eu estivesse em um pesadelo confuso e tumultuado, que acredito durou longo tempo. Quando acordei, o pensamento estava um pouco mais organizado. As convulsões haviam cessado e eu estava deitada em uma cama limpa, o quarto arejado, e até senti o cheiro de flores. Sem conseguir me movimentar, olhei meu corpo mutilado e logo reconheci que era a mesma cama da mesma casa onde estive por mais de 15 anos. Quase imediatamente recordei-me a cena do ato cometido, de tirar minha própria vida, e fui tomado por um profundo arrependimento. Confuso, relembrei cenas de minha vida, com sentimentos de remorso e autopiedade. Voltei mais uma vez ao transe. Quando despertei, estava mais consciente, mas perdido em um lugar escuro, qual um labirinto. E mais uma vez meu sofrimento recomeçou, desta vez sem pausas para repouso. Lá eu não estava sozinho. Havia outros que pareciam perdidos como eu. Criaturas de aparências diversas, uns esfarrapados, outros ensanguentados, feridos, mutilados, insanos. Mas eu não me importava com eles. De vez em quando, sentia a presença de minha avó, como se estivesse muito próximo dela, quase a ponto de poder tocá-la com as mãos. Mas vinham o remorso e a vergonha, e ela se afastava. 2 anos se passaram até eu encontrar uma porta na lateral do labirinto. Eu já passara por ela muitas vezes, me arrastando como conseguia, mas nunca me ocorrera de tentar abri-la. Empurrei a porta e uma luz intensa me deixou cego momentaneamente. Atravessei as cegas e quando meus olhos se acostumaram com a claridade, lá estava ela, minha nobre avó, me esperando, rejuvenescida, com os olhos cheios de alegria e um sorriso radiante no rosto, me amparando em seus braços amorosos. E ela não estava só. O bravo guerreiro negro com seu manto vermelho a acompanhava, também me sorrindo. Pelo espírito, Luiz. Nós temos aqui mais um relato de um espírito suicida. Luiz foi uma criança que cresceu em um ambiente inóspito, no julgamento dele, se tornando um adulto revoltado, inconformado com a própria vida, incapaz de aceitar a própria vida. Ele era uma pessoa que não tinha autoestima. Autoestima é o autoestimar-se, é o autoamor, é o gostar de si mesmo, cuidar de si mesmo. Isso implica em aceitar as próprias limitações, as próprias imperfeições. O que é diferente do egoísmo? Porque o egoísta é aquele que acredita que é o mais importante ou que só ele importa. O egoísmo é uma fraqueza do espírito, enquanto a autoestima fortalece o espírito. Eu penso que esse autoestimar-se, cuidar de si mesmo, é uma forma de respeito a quem nos criou, é uma forma de gratidão a Deus. E o Luiz não tinha autoestima, o que o torna mais vulnerável diante das provas da vida. Ao sofrer um acidente que lesou irremediavelmente o seu corpo físico, ele aumenta sua revolta e sua não aceitação, sua autodepreciação. A maneira destrutiva como ele se via, construindo sentimentos muito negativos em relação a si mesmo. E isso culmina com a tentativa vã de eliminar a própria vida através do suicídio. Ele, que continua vivo, fica preso ao cenário do suicídio
por muitos anos, confuso, revivendo repetidamente aqueles instantes. O suicida permanece nas escuras regiões umbralinas, ligadas ao corpo físico, até o esgotamento do seu duplo etérico. O duplo etérico é um conjunto de energias que liga o perispírito, o corpo espiritual, ao corpo físico, material. E o fluido vital é um dos componentes do duplo etérico. Todos nós reencarnamos programados para viver um tempo determinado. E o suicida, ao interromper a própria vida, fica preso, como se estivesse em um pesadelo permanente até o esgotamento do fluido vital. Então Luiz permanece ali. A avó continuou encarnada por algum tempo ainda, permanecendo na mesma casa, sempre pensando no neto com bons sentimentos, envolvendo ele em vibrações de amor e rezando por ele. Mas o Luiz, no primeiro momento, sentindo-se mais uma vez injustiçado e cheio de sentimentos de pena por si mesmo e autopiedade, estava inacessível à avó. Com o passar do tempo, a energia vital dele começa a se esgotar e ele começa a sair daquele aprisionamento. Então ele vai para uma região do umbral que ele identifica, que ele reconhece como se fosse um labirinto. A avó do Luiz nunca o abandonou. Pelo relato, nós podemos perceber que ela era adepta do sincretismo religioso tradicional do nosso país. Ela frequentava os terreiros de candomblé e rezava o terço católico. E ela era uma pessoa boa, de bons sentimentos, bons pensamentos. Enquanto encarnada, ela sempre pedia pelo neto em suas orações. E quando foi para o plano espiritual, em uma situação bem mais favorável, pôde aproximar-se dele no intuito de prestar-lhe socorro. Ele sentia a presença dela, mas seus pensamentos destrutivos e a baixa autoestima o levavam a duvidar, a não acreditar-se merecedor, o tornando inacessível ao auxílio dela. E ele fica ali, naquela região do umbral, por mais 2 anos. Nós sabemos que existem grupos de trabalhadores no plano espiritual, ligados diretamente a Maria de Nazaré, que prestam socorro aos espíritos suicidas. Nenhuma criatura no universo fica abandonada. As lembranças das fogueiras de Xangô, dos cânticos, das rezas, o reconectaram com valores que sua avó lhe passou na infância. E essas lembranças de alegria, da figura afetuosa dos avós, da proteção dos orixás, que eram, vamos dizer assim, a representação divina, a ligação com o divino que ele tinha, o tornam receptivo à ação da espiritualidade benfeitora. E por isso é muito importante a formação dos nossos filhos, a evangelização desde a tenra idade. Aqui em Goiânia, nós temos grupos espíritas que fazem um trabalho relevante na evangelização de bebês. Isso é muito importante. Os valores verdadeiros, os valores que nos foram ensinados pelos grandes mestres, pelos grandes avatares da humanidade e principalmente por Jesus, são valores imperecíveis, duradouros, que ficam no inconsciente como tendências subjetivas. E a partir dessa abertura, dessa acessibilidade, quando o nosso Luiz permite, a avó, que já estava ali, perto dele, o acolhe de braços abertos. Ela estava acompanhada de uma figura que nós não sabemos quem é, mas que se apresenta para ele, ou que ele assim o reconhece, como o orixá que a avó cultuava enquanto encarnada. Ressaltando que não importa nossas crenças, a religião que adotamos
ou de que forma nos conectamos com Deus. Existem coisas mais importantes, como o modo como nos relacionamos conosco mesmo e com os nossos próximos, e a construção de valores como a bondade, o altruísmo, o perdão, a gratidão, a resiliência, a alegria, a gratidão em nós. Com toda certeza, a avó do Luiz possuía estes valores, e foram estes valores que possibilitaram a ela auxiliar o neto que estava no umbral. Apesar de sua escolha trágica, o Luiz sempre esteve protegido pelo amor da avó, embora este amor não tivesse o poder de subtraí-lo ao sofrimento, ou seja, a colheita do próprio plantio. Ele nunca esteve só, porque o amor da avó o sustentou enquanto ela estava encarnada e mesmo após seu desencarne. O amor sempre cobrirá a multidão dos pecados. Que Jesus abençoe nosso irmão Luiz em suas possíveis encarnações futuras e o fortaleça em suas provações vindouras. Este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, peço que deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal Espiritismo Explicado e nos ajude a crescer. Para conhecer mais histórias como esta, acesse a playlist Análise de uma Psicografia. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.